Primeiro eu quero te agradecer, professor Carnavilio Rajagopalan, pela honra de parar tudo que você está fazendo para conversar com a gente. É um bate-papo que vai ser importantíssimo para os pesquisadores e pesquisadoras da linguística aplicada, da linguística, do campo da educação também, que querem saber sobre seu posicionamento a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo e nos campos em que a gente atua. Bom, a primeira questão que eu queria colocar é a respeito do seu trânsito por diversos campos, né? Da linguística aplicada, e da educação também. De várias formas o seu trabalho se liga com as questões educacionais. E como que você pode fazer um comentário a respeito do seu trânsito e de sua perspectiva sobre o que nós temos vivido no mundo hoje? Um mundo num contexto de ressurgimento e fortalecimento do fascismo, de crises migratórias, de erosão das democracias, dos governos progressistas na América Latina, de acirramento do discurso de ódio de várias formas, em vários níveis, né, atingindo vários grupos sociais. A gente tem um exemplo recente da agressão a Judith Butler e Wendy Brown no aeroporto de Congonhas há alguns dias, aqui por brasileiras ou brasileiros que, né, se manifestaram. Supremacistas brancos sendo defendidos, inclusive, por algumas associações. Né? Então, a gente tem vários campos aí para poder atuar na nossa análise a partir do problema da linguagem. Muito obrigada, e aí passo para você. Puxa, Júnior, você me deixa num beco sem saída, tantas perguntas, mas antes de qualquer outra coisa, imenso prazer em estar com vocês depois de tanto tempo, né? A última vez que a gente se viu foi em São Paulo. São Paulo. Bom, onde que eu começo? Essa trajetória, minha trajetória é os trancos e barrancos, né? Você sabe que eu comecei na Índia. Quando eu terminei a graduação, tinha a menor ideia, nem remota ideia de entrar na academia. Eu fui para estudar desenho. Sou formado em Advertising and Visual Publicity. Então, trabalhei na agência de publicidade. Depois fui cartunista, jornalista, ou seja, como um bom indiano, pastei na vida. Eu sempre costumo dizer que não é à toa que a gente elegeu vaca como animal mais sagrado, porque todo indiano pasta na vida. Então, o indiano que pasta na vida escolhe animal que mais pasta, é animal sagrado. Desculpa, ainda bem que os indianos não estão me ouvindo, que me matam. Tá certo. Mas, portanto, é um caminho tortuoso. Mas meu interesse na linguagem começou já na Índia, né? Porque você sabe que a questão linguística é muito mais uma questão política, sempre foi e sempre será na Índia, do que uma questão propriamente dita linguística. Porque a língua sempre foi... porque a Índia se dividiu entre Índia e Paquistão através da questão religiosa, mas também questão linguística, né? A Paquistão, por exemplo, decretou o Urdu como a língua nacional. Já na Índia, a Índia teve que encarar logo o multilinguismo seriamente. Então, a língua nacional da Índia se resume a uma política de 3 línguas. Todas as crianças são obrigadas, para completar o estágio de alfabetização, tem que aprender a ler e escrever 3 escritas diferentes, 3 línguas. Todos os indianos sabem isso. No mínimo, todos os indianos falam. Todos os indianos que foram alfabetizados. Porque tem analfabetismo também é gigantesco na Índia até hoje. Todos que foram alfabetizados falam pelo menos 3 línguas. Entre eles, inglês também. Em vários graus de proficiência também. Então, a língua sempre foi... Nesse sentido, a questão política da língua sempre esteve presente no meu imaginário. Por isso mesmo que, para terminar a resposta nas perguntas que você levanta, hoje, como vejo essa política, essa situação no mundo, com tanto ódio, tantos ressurgimentos do purismo, eu acho imensamente lamentável. Todos nós concordamos com isso. Mas o que me assusta é que parece que as memórias da Segunda Guerra
já está atrás, né? 50, 60, 70 anos. Pessoas esqueceram tudo. Nós estamos voltando à barbárie daquele tempo. É, é, é. É engraçado, nós estamos vivendo, olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos com Donald Trump, né? Você falou da supremacia branca, eles estão dando, até agora, quando Charleston, né, aquele ataque brutal, o Trump ainda acha que não há escolha entre, os dois lados estão cometendo, não é, gente. Quando Deus e o diabo, não há escolha. Não pode dizer que os dois lados estão fazendo barbarie igual. Não. Deus é Deus e o diabo é diabo. Não pode misturar essas coisas. Ou seja, nessa política de titubear e dizer que relativizar, todos os dois lados têm seus pecados, é uma forma de contornar isso. Contornar o quê? Contornar o ressurgimento do racismo, de ódio geral com minoria, com estrangeiro. Está voltando tudo isso. Ódio contra estrangeiro agora está colocado como ódio de refugiados, né? Ódio do outro. Coitados dos mexicanos que estão pagando pato nos Estados Unidos. Eles viraram um vilão, né? Latinos assim em geral. É uma coisa muito triste. Eu acho... o que a gente não pode fazer é ficar calado. A gente tem que... Enquanto a gente tem força de respirar, a gente tem que botar a boca no trombone e gritar até. Então... eu tenho... o modo como você fala sobre o mundo, sobre as questões da sociedade, na posição que você ocupa, né, como intelectual, como pesquisador, ele sempre aponta para aquilo que você fez a vida inteira na sua escrita, né, que é denunciar o enclausuramento da ciência linguística, da linguística enquanto campo teórico, denunciar a negligência das questões da sociedade pelo campo da pragmática linguística, né? Eu queria fazer uma ligação entre essa problemática, falando da questão do crítico em linguística e em linguística aplicada. As suas obras, que também apontam para questões ligadas a essa questão da crítica, A Linguística que Nos Faz Falhar, de 2004, Por uma Linguística Crítica, de 2003, são obras que já têm mais de 10, 13, 14 anos. Né? Bom, o crítico, se a gente for pensar em Pennycook, Alasdair Pennycook, no trabalho desde 2001, né, quando ele propõe uma linguística aplicada crítica, ele se define a partir de certos princípios que são diretamente ligados à Escola de Frankfurt, ao marxismo, né? E que, na minha pergunta agora para você, se coloca assim: será que nós temos testemunhado a comoditização do crítico? Infelizmente, você tem uma pergunta ótima, você colocou o dedo na ferida. Eu acho que eu também sou um grande admirador daquele livro do Alasdair Pennycook, né? Introduction to Critical Introduction to Critical Applied Linguistics, sei lá, coisa assim. Naquela questão, Alasdair, o que está fazendo um entreveiro que ele teve com Norman Fairclough, né? Eles tiveram um debate sobre o que é ser crítico, né? O que o Alasdair estava dizendo se você adotar uma postura crítica, você não pode partir do ponto de vista que quem adota uma postura crítica em si por si está num lugar privilegiado. Não. Ele está apenas abrindo a possibilidade, nada mais, nada menos que pode estar errado. Tá certo? Postura crítica se resume nessa ideia de que eu posso estar errado,
Mas até que você me convença que eu estou errado, eu vou defender essa minha posição. Isso é a postura mais saudável. Eu concordo número, gênero, grau com Aristoteles sobre isso. Agora, você mencionou a escola de Frankfurt. O grande herói para mim foi o Horkheimer. Horkheimer, aquele ensaio, o que é uma teoria crítica e teoria tradicional. Vou tentar resumir brevemente o que ele fala. Eu disse que ele acertou na mosca a questão. Ele disse, olha, o que é uma teoria tradicional? Teoria tradicional, você olha para o mundo, apanha os dados, coleta todos os dados, enfileira dados em termos de proposições, constatações. E depois você amarra essas constatações e tira conclusões. E a teoria perfeita, dentro da perspectiva tradicional, é uma teoria que obedece à lógica do silogismo. A primeira premissa, a segunda premissa, logo, conclusão. Ponto final. Fechou. Quanto mais você amarra essas proposições, você tem uma teoria robusta, perfeita. Teoria crítica. Horkheimer fala, você olha para o mundo, você verifica uma série de iniquidades, uma série de crueldades. Tem gente aproveitando de tudo, outra gente na margem. E a teoria crítica faz apenas uma observação da ordem existencial. Ele diz para ele mesmo e para o mundo: meu Deus do céu, as coisas não precisavam ser assim. As coisas não precisavam ser assim. Se tiver essa consciência, você está tomando uma postura crítica. Então não está interessado em organizar o mundo, explicar. Não é explicar, gente, nem precisa mais explicar. O que está precisando fazer é fazer algo para pessoas que não têm voz nem vez. Eles estão sendo perseguidos, trucidados nesse exato momento. E o que você está fazendo em prol dessas pessoas? A sua resposta me dá ensejo para pular uma das perguntas que eu tinha e seguir para uma direção outra. Você é muito conhecido, estou me referindo a um trabalho recente de Claudiana, de Claudiana Nogueira, de Dina Ferreira, em que elas se referem ao seu trabalho e à sua voz como uma voz do Sul, né? Como alguém que contribui para a construção de epistemologias do Sul. Isso depois vai me dar a oportunidade de falar sobre a pragmática, a nova pragmática. Mas falando sobre essa ligação do teórico, do analista, do estudioso com a vida social, a minha pergunta é se o modo como as abordagens críticas dentro da linguística aplicada, dentro dos estudos culturais e dentro da sociologia, da antropologia, dentro dos diversos campos que têm tomado certas bandeiras ou subsidiado discussões a partir de grupos sociais minoritarizados, se a gente tem também testemunhado a inviabilização de uma luta coletiva pela diluição da força, talvez pela diluição da potência para essa luta por mudança social, que se concentra nas políticas de identidade relacionadas às questões étnico-raciais, às questões de sexualidade, às questões do gênero, em detrimento da pobreza e da questão de classe. Sim. Uma pergunta interessante mesmo. Eu acho que a luta de classes definidas economicamente foi o grande grito de guerra do marxismo clássico, né? Aquele tempo isso era extremamente importante. Passados esses tempos, nós estamos vivendo lutas, as sociedades estão presenciando lutas que não são só econômicas, são meramente econômicas. Muito embora muitos deles também acabam sendo impacto econômico direto. Mas a luta está sendo travada em várias frentes, né? No palco da sexualidade, gênero, tem raça, país de origem, né? Cor da pele e tudo mais. Então
a gente não pode negligenciar ou privilegiar uma luta e colocar todo o resto. Eu acho que o pensador crítico tem que concentrar é que em várias frentes as pessoas estão sendo marginalizadas. Então, se é para levar a bandeira, você tem que ter essa consciência plena que essa bandeira tem que olhar para todos os marginalizados. Entendeu? Todos, seja qual for o motivo. Qual é a chance, a partir dessa perspectiva, de nós construirmos um novo modo de vida que supere a lógica capitalista, que é, de fato, a grande lama, né, do fundo do poço no qual estamos todas e todos, né? Qual é a chance da gente, a partir dessa horizontalização da luta, dessa pluralização, né, através do discurso das diversidades, será que a doxa capitalista não se vale desses fluxos, enquanto fluxos domesticáveis, comoditizáveis, para obliterar a luta de classe, para neutralizar a potência da luta contra a pobreza? Nesse exato momento, eu acho que nós estamos na defensiva. Não tem como contestar isso. Eu acho que nós temos que lutar pela nossa própria sobrevivência. Porque quem está com faca e queijo na mão é o capitalismo internacional. Está espalhado em todos os lugares. Está alinhando a extrema-direita, nacionalismo, tudo que é postura política nojenta, estão dando de mãos dadas e estão conspirando contra tudo. Então, nesse exato momento, a nossa única chance é garantir a nossa sobrevivência e preparar luta que virão, espero eu. Eu não sei se eu vou estar vivo para presenciar isso, mas a gente tem que o que a gente não pode fazer nesse momento é entrar em tal desespero e dizer que não está tudo perdido, né? Se a gente achar isso, está perdido mesmo. Não tem, a gente tem que dando continuidade, então, eu preciso abordar o assunto da pragmática, não só pela sua relevância, né, enquanto teórico desse campo, mas também do que você escreveu, da sua releitura de Austin, da proposta sua de um distanciamento da leitura searleiana e da gramsciana, né, de Austin, mas também pelo fato de que a pragmática no Brasil ela fez um aceno, né, há alguns anos, de se organizar mais, de promover mais o intercâmbio entre pesquisadores através da fundação da Associação Brasileira de Pragmática em 2014, se eu não me engano, acho que 2014, com a professora Helena Godoy em Curitiba e outras pessoas que tiveram iniciativa, além de Daniel Silva e outros colegas muito importantes para a nossa área. Como você entende a consolidação do que tem chamado nova pragmática há pouco tempo, nominalmente, né? Temos cerca de 7 anos da publicação do Nova Pragmática, Faces e Feições de um Fazer, seguido logo depois por Nova Pragmática, Modos de Fazer, que também foi uma coletânea importantíssima para o campo. Estou falando demais, deixa eu terminar, fazer minha pergunta logo. Além da afirmação da natureza inerentemente ética e política da pragmática, o estabelecimento da nova pragmática também tem sido descrito como um gesto, um performativo, talvez eu poderia dizer, um gesto descolonial. Uma afirmação das vozes do Sul, da América Latina, uma política contra o epistemicídio promovido pelo discurso hegemônico da ciência, da filosofia, notadamente marcados pela perspectiva eurocêntrica, que a pragmática linguística reforça, né? Como que você vê a consolidação? Temos como dizer que se consolida essa nova pragmática? Eu tenho esperança, sim. Você citou alguns nomes que são mais caros para mim. A Claudiana, grande amiga minha, a Gina, e o Daniel é fantástico mesmo, Joana Plaza, tem
tanta gente jovens que estão trabalhando com essa perspectiva do que chama de sulista mesmo. Então, isso para mim dá tremenda esperança sobre isso. Eu acho que essa guinada sulista na pragmática pode ser chamada guinada sulista, mas eu pessoalmente acho também que o que aconteceu na nova pragmática é a consciência do papel político da linguagem. Entendeu? Eu me lembro o ano que eu passei lá nos Estados Unidos com John Searle, minha maior bronca com Searle era exatamente isso. Ele se esquivava de qualquer questão humana. Ele tinha ele era, como filósofo, ele era completamente vendido a essa ideia de ciência pura, ciência ele falava, eu tinha uma teoria, eu comecei a ter uma bronca dessa palavra teoria, gente. Aqui a gente não precisa de teoria, aqui a gente tem que fazer praxis mesmo. Praxis é muito mais importante que teoria. Eu acho que teoria tem que ser, não é a precondição de praxis. Teoria é se fim das coisas que a gente praxis, se alguma coisa que a gente consegue fazer teorizável é lucro, mas isso não é precondição, entendeu? A vida é muito mais a questão de praxis do que teorização. Isso é uma inversão completa de valores. Tem uma questão que o professor Patrick Rezende sugeriu, era que a gente lembrasse, por exemplo, para muitos pesquisadores que podem estar assistindo esse vídeo, né, lendo essa entrevista, é que a pragmática emerge no final dos anos 70 como um movimento contracorrente, uma vez que se posicionava até certo ponto em oposição às descrições linguísticas, que não considerava o contexto. O professor Patrick está interessado em saber que, a respeito do fato de que, na atualidade, a pragmática parece ter criado posturas metodológicas bem delineadas e assumido uma postura hegemônica dentro dos estudos da linguagem, né? Então, assim, essa descrição aponta justamente para essa pragmática que você resiste, né? Que você tenta ressignificar e propor que seja nova, que seja uma nova pragmática. Por que será que um campo que era considerado o underground, a cesta de lixo, se torna hegemônico, se torna alinhado com um discurso epistemicida? Felizmente, a forma como a gente leva a academia no Brasil e no mundo é isso mesmo. A gente quer... Em inglês usa a expressão empire building, né? A gente quer criar impérios de impérios. Então, feudos. Em português, a melhor palavra é feudos mesmo. A gente cria esses feudos. Eu acho que essa criação de feudos é fim do espírito acadêmico. A academia tem que lutar contra isso. Entendeu? Toda vez que eu sinto uma emergência de feudo, a minha tendência tem sido sair de baixo. Eu não quero mais. Eu não quero isso. Eu acredito muito mesmo que o espaço de acadêmico tem que ser liberdade de pensar, sem medo de agredir, né? Ficar dentro da teoria. Teoria é muito mais cega a gente, né? A raiz da palavra teoria tem a ideia de ver, enxergar, luz, né? Mas na verdade teoria cega mais do que qualquer outra coisa. Tem um texto seu, bom, eu não vou lembrar qual agora, mas tem muitos textos nos quais você problematiza o conceito de língua e fala das implicações dessa problematização. Quer dizer, como a gente, superando conceitos de língua herméticos, puristas, a gente poderia abrir caminhos para superar a nossa própria condição de subalternidade, por exemplo. Dentre muitas das epistemologias, então, europeias, que promoveram epistemicídios gerais no sul do mundo, está o conceito de língua, e a minha pergunta é, que você sempre traz a discussão do fato de que língua não é uma entidade ontológica, mas política, né? E que ela precisa ser pensada a partir de sua inscrição no hibridismo, e um hibridismo de partida, não como um hibridismo consequência da mobilidade geográfica, um acidente de percurso que fez com que se hibridizassem as línguas, né?
Sempre lembro de você falando nas aulas, nas bancas, nas conferências sobre o hibridismo como ponto de partida. O que a gente tem testemunhado ultimamente teria sido o nosso fracasso, coletivamente falando, do mundo acadêmico, dos linguistas que não se inserem na sociedade, o nosso fracasso em reconceituar a linguagem, né? Porque o que a gente tem visto de violência se constrói a partir da linguagem, se constrói nela, né? Temos fracassado nessa reconceituação, nessa reformulação da língua? Eu não sei se é fracasso. Eu acho que nosso recado ainda não chegou onde deveria chegar, eu acho. A grande massa ainda é atraída pela ideia de purismo, pureza de linguística, pureza. Veja bem, Christopher Hutton, aquele linguista que trabalha na Hong Kong State University, eu acho, se não me engano. Chris Hutton escreveu um livro fantástico sobre Modern Linguistic Theory and the Third Reich. Entendeu? É muito fantástico aquele livro, onde ele recupera essa história. Ele diz que a Terceiro Reich foi exatamente o suprassumo do pensamento linguístico que começou no século XIX. O século XIX foi interessante porque é o século que conseguiu fundir uma série de conceitos que estavam meio... Estavam lá né, nos séculos anteriores, mas eles juntaram tudo. A ideia de nação, pátria, país, língua, tudo era um outro. Cada país tem que ter uma língua, cada povo tem que ter uma língua, né? Cada povo tem que ter um estado. Alemães inventaram até o Ein Volk, Ein Sprache, aquela coisa, Ein Reich. Então, e isso até hoje, o impacto é muito grande. A gente acha que isso se eu não tiver uma língua, meu estado tem alguma coisa errada. Eu me lembro, quando eu comecei, início dos 60, comecei a frequentar aulas de linguística na Universidade de Delhi, na Índia. Eu achei tudo... A primeira coisa do Chomsky, Syntactic Structures, que tinha 57, saiu, estava recém saído do forno. O livro disse... Eu disse... A teoria linguística concerne o falante nativo da língua. Gente... Eu disse, meu Deus, eu estou errado nessa, eu não pertenço nessa. Eu fui criado falando 3, 4 línguas. Então, qual é a minha língua materna? Na Índia, quando a gente escolhe língua materna, a gente está exercendo uma opção política. Tá certo? Porque língua materna, língua paterna, língua caserna, eu tenho tudo isso. Meus pais falavam idiomas diferentes, entendeu? E entre eles falavam a parte do tempo inglês. Então língua da mesa. É língua da mesa da escola. Então isso não é uma coisa esquisita. Quando a primeira vez que eu peguei Chomsky, eu disse que eu estou ficando esquisito. Não. Mas hoje em dia, a estatística da Unesco mostra que o mundo inteiro, tem muito mais poliglotas do que monolíngues. O continente da África inteiro, você encontra pessoas falando 3, 4 línguas. A África é muito comum. A Ásia também. Entendeu? Então, essa invenção, essa língua que a gente fala, é uma invenção europeia. Entendeu? É justamente o mito de monolinguismo que faz com que muitas vezes, que no Brasil, a gente dê muita atenção para a língua materna, isso é ótimo, para o português, mas não é a nossa única língua. E no campo da linguística aplicada especificamente, muita atenção tem sido dada à língua estrangeira que se aprende na escola ou que se ensina nos cursinhos particulares, né? Então, a minha pergunta agora tem a ver com a nossa linguística aplicada. Se a gente der uma olhada nos anais, ou no caderno de resumos do nosso último congresso da AILA, aqui no Rio de Janeiro, agora em julho, a gente nota que uma porcentagem muito grande dos brasileiros estuda questões relacionadas à língua inglesa,
majoritariamente as pesquisas são na área de língua inglesa e de ensino. Então, assim, ao passo que pouquíssimos investigam, a gente tem pouca expressão de investigação no campo das línguas indígenas, por exemplo, ou de outras línguas que são que constituem problemas de pesquisa importantes para se investigar no território brasileiro. Então, é uma pergunta da contribuição do professor Patrick Rezende também. Ele faz a seguinte pergunta: será que no Brasil a gente poderia dizer que a gente tem uma linguística aplicada um tanto quanto colonial? Sim. A linguística aplicada, eu sinto muito ter que dizer isso. Eu acho que não é simplesmente abraçando a bandeira linguística aplicada que você se liberta. Não, isso não garante nada. Ainda há pessoas que dizem que estão fazendo linguística aplicada, mas estão rezando pela cartilha da velha linguística, que é essa carga política que está embutida na linguística, que você aceita sem mínimo questionamento, entendeu? Então, graças a Deus, nós somos pesquisadores dentro do campo da linguística aplicada. O Luiz Paulo Moita Lopes, o grande amigo meu, ele é um dos excelentes exemplos, mas tem várias outras pessoas que estão trabalhando nessa. Eu lembrei do Luiz Paulo, mas eu posso citar tantos outros nomes. Linguística aplicada é uma área que tem maior número de pesquisadores atualmente que estão pensando diferente. Mas isso não garante que linguística aplicada como área está salva. Não. A gente precisa ter mais Luiz Paulos, mais Marildas, mais entendeu? Se eu puder pegar, é a minha penúltima pergunta, se eu puder pegar o gancho, a gente está falando de ensino, né? Muitas pesquisas são ligadas ao ensino do inglês, inclusive no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta sobre a relação entre o campo da pesquisa, os pesquisadores e a escola. O foco meu é sempre a escola pública, a escola que eu penso, a escola onde eu estou, onde eu me interesso como espaço de pesquisa. Que é um espaço da coletividade, gratuito, laico, né? Supostamente, até agora, nós estamos vivendo um golpe de Estado, a gente não sabe até quando, a gente tem todo tipo de projetos em andamento. Você podia até fazer uma breve consideração a respeito desse movimento chamado Escola Sem Partido, mas a minha pergunta é: a mesma relação violenta que existe entre, muitas vezes, entre o cientista e o leigo a respeito do que se pode conhecer, que existe, por exemplo, em relação à Europa e o sul do mundo, a gente poderia argumentar que essa relação de violência, né, desse par, o que está acima da barra ser supostamente superior, a gente poderia argumentar que a relação da universidade ou da pesquisa, de um modo geral, com a escola, ela ainda se dê nessa base violenta? A palavra que você deveria estar usando é a elitização de conhecimento. Eu acho que nós temos uma tendência muito forte de elitizar nossa academia. O pensamento acadêmico é muito elitizado. Daí a distância entre a escola pública, a escola lá fora, e a academia. A academia se distancia da sociedade. Infelizmente isso tem acontecido. É muito grave mesmo. O discurso acadêmico muitas vezes se torna tão hermético. Você reparou isso? A gente não consegue falar mais português, gente. A gente só fala academês. Como se tivesse uma necessidade de criar uma nova língua que só entre nós a gente entende, ninguém mais entende. Por que não fala português, que qualquer um possa entender? Por que tem que falar essa linguagem tão hermeticamente fechada da sociedade? Acho que nós temos culpa, sim. A gente precisa repensar realmente nossa função como acadêmicos. Isso também é uma falta de consciência crítica. Por que nós estamos fazendo todo esse trabalho? Esse trabalho
eu acho, a gente deve estar pensando isso em prol da nossa sociedade, inclusive pessoas que mais precisam desse nosso pensamento. A gente não está ligando para isso, a gente está pensando. Agora, em nome de academia, a gente fica fazendo... A internet também trouxe, de certa forma, distanciamento com o povo. A gente não tem mais... A gente fica na nossa sala de conforto, ar-condicionado dentro da sala e conversando com Nova York e Paris, ou como é que está o tempo lá em Nova York, fantástico. De repente você tem um cheiro esquisito, tem uma favela logo ao lado do campus, está pegando fogo. E daí, talvez você saiba, o seu colega lá no Nova York está com a televisão ligada, o CNN está falando que favela pegou fogo, é mesmo, obrigado por avisar. Então, não temos contato com a nossa sociedade, a gente está entrando em altas esferas. Isso é muito trágico, gente. Essa é a minha última pergunta. A minha última pergunta é sobre quais são os seus projetos, né? Quais são os seus planos, em que você está envolvido, além de tantas coisas que a gente já sabe, de tantos textos que saem toda hora. Uma das ocupações suas nos últimos 2 ou 3 anos tem sido a participação no comitê editorial da revista Word, que é a revista mais importante da área de linguística do mundo, mais antiga. E hoje ela é 1945. Hoje ela é mais importante. Martinet foi o primeiro editor. Martinet foi o primeiro editor. Eu digo que ela é a mais importante do mundo porque hoje você está nela, então ela é a mais importante. Além dessa sua atuação, como tem sido, você pode fazer um breve comentário sobre o Escola Sem Partido e sobre seus projetos. E eu te agradeço muitíssimo pela sua generosidade com o seu tempo nesse momento tão especial. Única condição que eu pus quando eles me convidaram para integrar essa banca, essa comissão de editorial, são 5 editores, né, da revista. Ele disse que eu faço isso. Mas eu faço uma condição, porque a revista, só para ter uma breve introdução sobre a revista Word começou como a revista oficial do Linguistics Circle of New York. Começou assim. Depois de New York, eles expandiram para os Estados Unidos todo. E depois dos Estados Unidos, eles fizeram Estados Unidos e Canadá. E depois viraram a revista oficial da países anglófonos. E a última tacada foi, eles fizeram global. E por isso que eu sei por que eles me convidaram, porque dois coelhos no mesmo... Qual é a expressão que você... Two birds in one shot, em inglês. Como é que chama? Two birds in one shot. Matar 2 coelhos com uma cajada. Sim. Então, porque o nome inconfundivelmente indiano, mas é residente no Brasil, eles pegaram 2 continentes. Sim, do sul. Mas a única coisa que eu vejo, olha, a gente tem que sair dessa hegemonia do inglês. Porque não vem com essa história que a revista vai aceitar só textos em inglês, a revista sai em inglês. Mas não em inglês americano, inglês britânico, tem que ser, não. Desde que o inglês seja legível, era idiomático, a gente aceita. Sim, isso. Então, isso é uma coisa, a restrição que a gente faz para editores, né, revisores. Isso não é idiomático em American English, but in Indian English, South African English is okay, then it goes in. Acho que o comentário sobre a Escola Sem Partido, não sei se... A Escola Sem Partido é triste, gente. É uma confusão tremenda entre o que é política e o que é politicagem. Eles estão confundindo política com politicagem. Como se a gente possa falar sobre qualquer outra coisa que distancia de política. Não, isso não existe, gente. Isso é triste. Eles estão vendendo o peixe, achando que a gente tem que se posicionar contra a politicagem. Ninguém está contra isso. O professor não está aí para inventar santinho do candidato na eleição. Não é isso. Mas tem um aspecto da política que
muito além da politicagem, não é política partidária. Eles estão fazendo propositadamente isso para favorecer interesses mais escusos. Entendeu? Agora, você também perguntou quais os planos que estou fazendo. Sim. Agora estou aposentado, mas eu descobri que eu nunca trabalhei como está trabalhando agora. Eu ontem acabei meu quarto orientando de doutorado na Unicamp. Eu estou com 4 orientações na Unicamp. E eu achei que eu tinha sido a saideira. É. Você falou que eu era saideira. Sim, sim. Em 2013. Sim. E depois tem 2 orientandos na Vitória de Conquista. Ah, tá. Também estou colaborando. E também estou colaborando com a Universidade Federal de Tocantins. Então, Muita saúde para você. obrigado. Muita força e que, né, continue sendo prolífica a sua produção, que é bom para todo mundo. Muito obrigada.